Pois não, obrigado. Passamos agora ao grande expediente, convidando o deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo, que iniciará o grande expediente de hoje. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Presidente Luiz Carlos, quero saudar os senhores deputados e senhoras deputadas que se encontram em plenário, dizer que de modo especial venho fazer hoje algumas considerações dirigidas ao meu estado, ao estado de São Paulo. Venho fazer algumas considerações que dizem respeito à minha vida pública desde o seu início, quando eu estava ainda no movimento estudantil, quando ainda nos bancos universitários do Centro Universitário Padre Anchieta, na Faculdade de Direito, em Jundiaí, tive a chance de iniciar uma batalha e uma caminhada em benefício das pessoas do meu estado, em benefício das pessoas da minha região. Trago a saudade desta época de movimento estudantil e trago a responsabilidade de fazer ecoar aqui no nosso parlamento os interesses e as aspirações dos jovens que, como eu, acreditam que podem modificar, que podem contribuir para que, de fato, o nosso país tenha um avanço. Saindo do movimento estudantil e faço um resgate histórico da minha vida pública, passei pela Câmara Municipal, pelo Conselho Municipal da Juventude, fui presidente de um Conselho Municipal da Juventude e fiquei muito contente ao ouvir o orador que me antecedeu, dizendo da sua preocupação com as drogas, da sua preocupação em realmente poder promover uma discussão que seja saudável, uma discussão que seja objetiva, que tenha na prática um efeito de curar essas inúmeras pessoas, inúmeros jovens que deixam as suas vidas serem ceifadas por hoje um problema extremamente sério, que é o crack no nosso país. Mas passando pelo fui disputar a minha primeira eleição. Cheguei à Câmara Municipal aos 26 anos de idade, fui vereador. Desci um mandato numa casa que acho de extrema valia fazer o reconhecimento que é a Câmara Municipal, uma escola política louvável. Ascendi à presidência da Câmara logo aos 29 anos de idade. Tive a chance de ficar por 2 anos na presidência da Câmara, exercendo um poder que eu reputo, como disse já no início de minha fala, extremamente importante para a estabilidade democrática do país. Saí da presidência a convite de um prefeito, líder político do PSDB no estado de São Paulo, Miguel Haddad. Terceira vez que ocupo a Prefeitura Municipal de Jundiaí, ascendi o cargo de vice-prefeito, onde permaneci até a última semana, quando tive a chance de renunciar para chegar a esse parlamento e fazer um trabalho que possa dignificar aqueles eleitores que, à época, tentei dizer da importância de se ter um deputado federal em Jundiaí e na nossa região. Cidades como Campo Limpo Paulista, como Várzea Paulista, como Jarinu, como Itatiba, Itupeva, Louveira, cidades como Franco da Rocha, que Franco da Rocha especialmente ficou no noticiário nacional nos últimos 30 dias em razão das chuvas, em razão das comportas que foram abertas pela nossa companhia em São Paulo, que causaram um problema grande em Franco da Rocha, mas se não tivessem sido naturalmente abertos, o problema seria muito maior no nosso estado. Trago aqui a vez e a voz destas cidades, a vez e a voz desta região importante do estado de São Paulo. Jundiaí hoje é a 8ª economia do estado de São Paulo. É o 23º PIB do Brasil. É uma cidade que tem uma pujança econômica muito forte, mas que carece de representatividade exatamente para que nós tenhamos a chance de dizer aquilo que tanto precisamos na nossa região. Eu quis fazer um histórico político e quis adentrar nesse tema que é a representação regional, porque acredito que inclusive isso possa ser foco do nosso trabalho no momento de discutir aquilo que aqui o Átila estava dizendo, o deputado Átila, que é falo enquanto representante
representante de uma região do estado de São Paulo, exatamente por acreditar que nós podemos implementar, já caminhando neste início de minha fala, no que diz respeito às reformas, para uma reforma que inclua um distrital. Nós vivemos num estado onde existem mais de 40 milhões de pessoas. O estado de São Paulo tem 40 milhões de pessoas. Nós temos 645 municípios. E como nós vamos compreender que a reforma política que pelo menos dê a oportunidade que o representante tenha com o seu representado uma visão mais próxima, uma forma de fiscalizá-la mais tranquila, como é que nós vamos fazer? Se nós não caminharmos com reformas que são importantes. Eu ouvia o deputado de Minas Gerais, João Bittar, que estava na tribuna no início, dizendo que o senador Aécio Neves será aquele expoente para que nós tenhamos a chance de dizer as reformas que o país precisa. E quero me juntar nessas fileiras aqueles que acreditam que o país precisa ser, de fato, vítima de uma reforma, mas que o construa de maneira melhor, e não numa reforma que venha subtrair o interesse, que venha subtrair as nossas competências. Que é hoje o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal está fazendo a reforma política. O Supremo Tribunal Federal, com as suas decisões, está de maneira objetiva estipando o poder que esse parlamento tem de legislar no sistema eleitoral brasileiro. Primeiro, em razão da fidelidade partidária. Ali se deu uma decisão que influenciou no sistema político, especialmente no nosso poder. Agora, com uma decisão, se não me engano, monocrática, com uma decisão ainda de um ministro do Supremo Tribunal Federal, se extingue as coligações proporcionais. Porque o voto que dá a oportunidade que o suplente seja chamado, não em razão da sua coligação, mas do partido que vem a sua próxima cadeira, isso diz respeito ao fim das coligações proporcionais. E a nossa Câmara, o nosso Parlamento, não pode, naturalmente, ficar distante dessa discussão. Não pode deixar que um outro poder da República faça aquilo que nós também temos. E, aliás, é esta a nossa legitimidade e capacidade para fazê-lo. Mas, como eu ia dizendo, eu encaro aqui, a partir do início do meu mandato, uma representação de uma região do estado de São Paulo que muito tem a dizer ao Brasil. Que muito tem a dizer ao Brasil porque na minha cidade, a cidade onde tive a chance de iniciar a minha vida pública, a cidade de Jundiaí, nós temos bons exemplos em administração pública. Eu olhava ainda alguns índices no dia de ontem e percebia que o IDH brasileiro, o Índice de Desenvolvimento Humano do nosso país, está na média de 0,76. O estado de São Paulo na média de 0,81. E o município de Jundiaí na média de 0,85. É a segunda cidade acima de 200 mil habitantes no estado de São Paulo, no seu índice de desenvolvimento humano. Então temos algo a oferecer e a contribuir. Nós temos muito a pedir. Eu tenho analisado, tenho visto aquilo que posso contribuir com a nossa região, com a minha região especialmente aqui neste parlamento, e vejo um programa que até gostaria de ter aqui a presença do deputado que me antecedeu, Osmar Terra me antecedeu nessa tribuna, para que nós pudéssemos aprofundar o PRONASSE. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania é um programa extremamente importante para o país. Eu logo quando assumi o meu mandato, liguei para o ministro José Eduardo Cardoso e disse: ministro, chega um jovem deputado do estado de São Paulo ao Parlamento Brasileiro e chega com a função clara de estabelecer a construção de um país melhor. Venho com o coração desarmado, venho com um coração absolutamente tranquilo para poder fazer com que aquilo que seja de interesse do nosso país possa ser levado adiante. E o PRONASSE é um programa de interesse do país. Sei que é porque estive, enquanto vice-prefeito, fazendo uma interlocução junto ao Ministério da Justiça, à época do ministro Tasso Genro, para buscar recursos para a cidade de Jundiaí, para que fossem investidos em segurança pública, e consegui. Fui tratado de maneira institucional, independente de qual fosse o meu cargo, qual fosse o meu partido político, e à época, e ainda é, e Fernando, nós não vamos olhar as bandeiras partidárias.
Se o projeto da sua cidade, para que seja inserido no Programa Nacional de Cidadania, for um bom projeto, nós vamos incluir independente de partido político. E assim o fiz. E eu peço de público que agora nós continuemos nesta linha de tratar os poderes constituídos da República, de tratar os municípios, de tratar os nossos estados independente do seu partido político. E o PRONASSE será um programa que, de minha parte, contará com absoluto apoio, porque percebi claramente o efeito do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania nos jovens da minha cidade, na Guarda Municipal da minha cidade, hoje comandado pelo comandante Paulo Sérgio Giacomelli, o comandante Jacó. Percebi efetivamente o quanto nós podemos avançar se tivermos investimentos nesse setor. E eu vou procurar, onde estiver nesse parlamento, sempre dizer desse programa que com felicidade eu apoio e que com felicidade entendo que ajuda muito no desenvolvimento da nossa região. Já um outro tema, este mais árduo de nós percorrermos, um deserto para nós percorrermos, também foi citado aqui nessa tribuna pelos oradores que me antecederam, que diz respeito à regulamentação da emenda 29. Aliás, essa é a famosa emenda da saúde que tanto os municípios clamam que seja aprovada, para que nós tenhamos uma fonte de receita a mais determinada pela União, que é o grande concentrador dos recursos da República, para que nós possamos investir na saúde do nosso povo, para que nós tenhamos a oportunidade de investir nos hospitais que precisam, para que nós tenhamos a chance de fazer a correção desta tabela, que é uma tabela suicida, que é a tabela hoje aplicada no Sistema Único de Saúde brasileiro. Nós temos a obrigação de fazer com que esta casa, com que este Congresso pressione no sentido de aprovar, de regulamentar esta emenda 29, que tão importante é. E há, no substitutivo do deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, uma consideração importante para que a União aplique na saúde o mesmo valor corrigido pelo valor nominal do seria um avanço se nós não aprovarmos o INSS, porque de fato sou absolutamente contrário à aprovação desta contribuição social para a saúde, que é uma redenominação, uma renominação da nossa CPMF, é a volta do imposto do cheque. E como tenho a percepção clara de que o governo não faz gestão com qualidade, tenho a percepção clara de que nós temos ainda alguns pontos que podem e devem ser cortados para que sobrem recursos da União para que possam, por exemplo, ser investidos em saúde pública. Isso é algo que nós precisamos nos atentar. O governador Aécio Neves fez uma consideração no dia em que a ministra esteve aqui na nossa casa, a presidente esteve aqui na nossa casa, a presidente Dilma, dizendo que sentiu uma falta de responsabilidade, uma falta de sintonia, uma falta de desejo, por assim melhor dizer, de aplicar de fato nos estados e municípios que estão pedindo socorro. E esta medida de investimentos que nós teremos nos estados e municípios, essa repactuação, esse novo pacto federativo em benefício dos nossos estados e benefício dos nossos municípios deve existir. Mas deve existir, naturalmente, sem aprovação de contribuições, de impostos, enfim, sem aumento na carga tributária no nosso país. E um outro ponto que eu quero hoje, utilizando esses 25 minutos, presidente, até porque não sei quando terei novamente a oportunidade de falar por tanto tempo na tribuna, e o presidente já de maneira gentil e de maneira otimista me diz, no mínimo o ano que vem. Então, quer dizer, no mínimo o ano que vem terei a oportunidade de retornar a essa tribuna para falar por tanto tempo. Então não quero deixar pontos que reputo serem importantes para que nós façamos a discussão, não só para a região que vem, que é a região de Jundiaí, que disse que teria vez e voz e terá neste parlamento comigo, mas quero aqui não deixar de passar por um tema que acho muito importante, que é a qualificação profissional dos nossos jovens e adultos no nosso país. E digo da qualificação profissional de jovens e adultos, porque acredito que o país terá uma rota de crescimento e desenvolvimento cumprir essa rota de crescimento
de maneira sustentável. Nós temos hoje um avanço, a presidente Dilma já anunciou em programa Minha Casa Minha Vida. A presidente Dilma já disse que tem a intenção de fazer os investimentos em infraestrutura do nosso país, mas a construção civil não tem mão de obra. Outros setores da nossa economia que necessitam da intervenção do Estado para que possa qualificar jovens, adultos, pessoas que tenham essa aspiração de preencher quadros do mercado de trabalho, e nós não temos visto, naturalmente, isso ser aplicado de maneira objetiva. E nesse sentido, senhor presidente, eu farei a criação dessa casa, e já peço o apoio público dos parlamentares que aqui estão, de uma frente parlamentar em defesa da qualificação profissional. Que essa frente parlamentar possa, em conjunto com gestores, com entidades de classe, regionalizar um estudo do mercado de trabalho. E o governo federal, através dos seus ministérios, possa dar efetivamente garantias de recursos para que nós venhamos investir na qualificação de jovens e adultos. A construção civil é um problema. Eu tenho um irmão que muito me orgulha, presidente Luiz, que é o Frederico Machado. O Frederico, formado por universidades conceituadas, tem cursos em Harvard, de ontem, e ainda me usava uma explicação, me usava um exemplo muito interessante. Ele citava o apagão de mão de obra, o apagão de talentos e o apagão de uma geração. E se nós não tivermos condições de resgatar a nossa geração via oportunidade de emprego e renda, e naturalmente passa pelas questões que diz respeito à qualificação profissional, nós estaremos apagando uma geração. Uma geração que não terá o direito, ao menos, de preencher cargos, de preencher oportunidades que hoje nós estamos aqui fazendo. E nesse sentido, com a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Qualificação Profissional, eu vou estender e vou trazer um grande anseio da minha cidade, um grande anseio da minha região, que é poder ter uma universidade federal. A Universidade Federal de Jundiaí, que inclusive havia um projeto de lei, não sei se compete à casa executar projetos de lei que determinem universidades, mas já que feito por um deputado de respeito e consideração, que é o Vicentinho, já pedi ao Vicentinho do PT de São Paulo que me dê a oportunidade de ser coautor desse projeto que institui uma universidade federal em Jundiaí. Porque esta universidade federal servirá exatamente àqueles que hoje viajam longas distâncias para poder estudar, muitas vezes sem condições. Porque o estudante não tem condição. O estudante no máximo preenche um cargo, e isso digo da média e não das exceções, no estagiário. E um salário de estagiário não paga a van que leva o estudante se desloca de uma cidade até outra. E nós já merecemos, por aquilo que contribuímos de recursos e riquezas para o país, temos uma universidade federal na cidade de Jundiaí. E para isso vou lutar. Disse ao Vicentinho neste plenário, disse ao Vicentinho em São Paulo, na Rádio Trianon, quando demos uma entrevista juntos, que aquilo que for de interesse da cidade, aquilo que for de interesse das pessoas, aquilo que for de interesse de fato daqueles que mais precisam, terá o meu apoio, independente de partido político, independente de qual seja a visão partidária de cada um. E este projeto do deputado Vicentinho de São Paulo, que é a instituir uma universidade federal na cidade de Jundiaí, terá o meu absoluto apoio. Mais uma vez digo, tenho dúvidas com relação à competência de se fazer a criação de uma universidade via projeto de lei. Mas se a ideia é causar a discussão política, já ganhou um aliado. Ganhou um aliado numa outra esfera, de um outro partido, de uma outra ideologia, de uma outra corrente partidária. Mas um deputado que irá passar 4 anos nesta casa, se antes não foi instituída, dizendo: Vicentinho, vamos da Universidade Federal de Jundiaí. E que quando nós estivemos juntos em campanha, assumimos esse compromisso. E agora é hora de resgatar o compromisso, olhar aos olhos da sociedade brasileira e dizer aqueles compromissos que nós podemos cumprir. Porque o que há de pior, presidente, assim aprendi na minha vida pública, é o sujeito que não lembra do que fala em pé, porque falou sentado. Então, o sujeito não sabe aquilo que disse, porque não lembra, porque quando falou estava em pé e não... Tenho certeza que com a
a vocação que temos na nossa região, com o sério trabalho realizado pelo deputado Vicente, à disposição de caminhar de mãos dadas e suar para que isso aconteça, nós teremos a chance de fazer esta Universidade Federal prosperar. Por fim, eu quero mais uma vez aqui dizer do meu comprometimento com o meu partido, o PSDB. Mas um comprometimento que necessita naturalmente ser correspondido. Um reconhecimento que tenho pela campanha feita pelo governador José Serra, um reconhecimento público da forma como ele se empenhou em todo o processo eleitoral para que pudesse ter a melhor discussão com a nossa sociedade, enfrentou uma máquina feroz, uma máquina pesada, e todos nós sabemos o que é fazer campanha contra a máquina, mas ele está existindo e existiu no processo eleitoral para contribuir que a sociedade seja melhor, que a sociedade seja cada vez maior. E ontem, ainda assistindo o programa do PSDB, ontem ainda assistindo o programa do meu partido na televisão, percebi claramente um desejo de um resgate de uma identidade, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, num plenário, explica aos jovens aquelas ações, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, de maneira muito lúcida, diz da necessidade de nós darmos sempre garantias para absoluto respeito e liberdade de imprensa. E ontem, ainda logo após o programa do PSDB em nível nacional, que o Fernando Henrique diz dessa maneira como nós devemos preservar a liberdade de imprensa, ainda vejo que no Cairo, no Egito, 2 jornalistas brasileiros foram vítimas de um constrangimento, 2 jornalistas brasileiros vítimas de um constrangimento por estarem lá tentando fazer o seu ofício e tentando fazer o seu trabalho. Então nós precisamos, de fato, resgatar as nossas bandeiras, precisamos criar uma identidade com a população brasileira e, em especial, precisamos dizer que as nossas ações, de fato, repercutiram bem na vida das pessoas, que as nossas ações deram a oportunidade para que a sociedade brasileira também avançasse. As conquistas de uma sociedade não são as conquistas de um só, as conquistas de uma sociedade responsáveis que fazem com que nós possamos caminhar cada vez melhor. Precisamos, assim como disse ontem no nosso partido, assim como disse ontem, o nosso programa, caminhar com o desenvolvimento de maneira sustentável. E agora faço um paralelo com o que aconteceu ontem à noite nos estados do Nordeste. 7 estados, mais a capital do Piauí, sofreram um apagão energético. E isso dá a clara sensação que é hora de nós fazermos exatamente um investimento na diversidade, na diversificação da matriz energética do país. O Nordeste tem um potencial incrível para a energia eólica. O ano passado o ano retrasado estive com um colega do meu irmão, um amigo do meu irmão, também muito meu amigo, Pedro Fiuza, no estado do Ceará. Estivemos visitando alguns parques de energia eólica. Uma coisa fantástica. O Nordeste brasileiro tem toda a condição de fazer com que nós tenhamos investimentos e que esses investimentos sejam uma alternativa para o sistema energético do país, que precisa ser diversificado. Não há mais como nós convivermos com uma única fonte de energia no nosso país. Precisamos, de fato, investir para que nós tenhamos energia eólica, para que nós tenhamos fontes renováveis de energia, para que nós não fiquemos depois como estava na CBN pela manhã, um responsável pelo setor energético, justificando. Primeiro é o raio de Bauru. Ninguém viu o raio, mas o raio de Bauru causou um enorme apagão. Depois nós temos dizendo que mandaram desligar Itaipu. E agora o responsável pelo apagão hoje à noite no Nordeste é a cartela eletrônica. Nós temos hoje a responsável pela queda da energia, foi uma falha no sistema de uma cartela eletrônica, e esta cartela eletrônica fez com que nós tivéssemos que, nos estados do Nordeste, conviver, como por exemplo no Recife, com saques pela madrugada, porque o estado permaneceu por horas. Vamos tentar
ainda pensar no investimento da usina nuclear no Nordeste? Será que nós não podemos, esta boa fonte de discussão, em quem sabe fazer com que a energia eólica, a energia solar, tenha no Brasil um papel que de fato possa contribuir? Eu vou já me desligando destes microfones, até pela generosidade que teve a deputada que me cedeu o espaço hoje para falar, a deputada Bruna Furlan, e eu quero falar no tempo, para que naturalmente das próximas vezes o senhor possa ser generoso comigo nos 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores deputados que me acompanham. Muito obrigado.